do Senhor Jesus para esse irmão que está do seu lado. Cumprimente ele com a graça, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor. Diga que bom que você está aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Deus, irmãos, o Senhor é bom e a misericórdia dele é eterna, amém? Aleluia. Você que pode, abra sua Bíblia no nome de Jesus em Provérbios capítulo 11. Provérbios de número 11. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, lá no verso 25. Verso 25 de Provérbios 11 vai nos dizer o seguinte: o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O 26 diz: o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço, mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Vou ler mais uma vez o 25. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Irmão, Salomão é como o homem mais sábio que já existiu em todo o mundo. E ainda como ele não haveria, disse essas palavras, imagino eu que com o maior nível de entendimento do que significa generosidade. A palavra generosidade, irmãos, ela tem uma etimologia muito interessante, porque quando a gente vê no próprio português... Consegue me ouvir bem, irmãos? Amém? Josiana, só me dá um pouco mais de retorno, que eu não estou conseguindo me ouvir direito, já estou um pouco rouco já, estou um pouco sem voz. A palavra significa sacrificar-se em benefício de outrem. Eu queria que você dissesse comigo: generosidade, sacrifício em benefício de outra pessoa. Mais interessante ainda é que essa palavra, a palavra grega berakar, é a qual significa esse texto que nós lemos aqui no verso 25, tem um significado ainda mais forte. Significa fonte de bênçãos. Ou seja, quando a gente vê aqui a palavra generosidade em Provérbios 11, 25, o que Salomão está escrevendo é que a pessoa generosa ela é como fonte de bênçãos. A generosidade, irmãos, é um pré-requisito para várias ações em nossas vidas. Uma delas, a qual nós estamos tratando aqui nesse momento, e a qual Salomão se referiu nesse momento, é justamente sobre como o nosso coração se trata ao entender generosidade. A generosidade ela vai em vários aspectos das nossas vidas. Você pode ser generoso amando o seu próximo, trazendo uma palavra de consolo, trazendo uma palavra de conselho. Você pode ser generoso com a sua família, com os seus irmãos, recebendo em casa para jantar depois do culto. Glória a Deus. Podemos ser generosos dessa forma. Você pode ser generoso de diversas formas. Mas uma generosidade que eu vejo que tem um grande poder para trabalhar em nossas vidas ao nosso favor é a generosidade no que diz respeito ao âmbito financeiro. Sabe, quando nós falamos de generosidade, a primeira pessoa que sempre vem à minha mente é Cornélio. O anjo, quando encontra Cornélio, para quem não sabe, foi o primeiro gentil alcançado pelo Evangelho da Graça. E quando Cornélio foi alcançado, a Bíblia fala, primeiro, antes que o anjo chegue para falar com ele, a Bíblia relata que ele era um homem generoso em esmolas e um homem de orações ao Senhor. E quando o anjo chega para ele, ele diz o quê? Cornélio, as tuas esmolas, em outras traduções vai dizer, a tua generosidade e as suas orações chegaram ao Senhor como um aroma suave. Ou seja, por que a generosidade de Cornélio conseguiu alcançar o coração de Deus? Porque a generosidade, ela tem o poder de tirar de nós mesmos. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Tirar o meu eu de mim mesmo para sacrificar, a etimologia da palavra, para que eu sacrifique em benefício de outrem. Irmãos, isso é berakar, que é o significado da palavra, berakar, não é nada mais, nada menos que o Senhor Jesus fez conosco. Sacrificar em benefício de outrem. Então, a generosidade, irmãos, move o coração de Deus. E a generosidade, assim como diz em Provérbios 11, no versículo 24, diz o seguinte: quem dá com generosidade vê suas riquezas multiplicarem.
Mas outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O texto do verso 24, ele vem justamente embasando qual o significado do que Salomão vem dizendo no verso 25. Então, nesse momento, irmãos, nós temos a oportunidade de exercer a nossa generosidade. Porque a gente sabe, irmãos, que tudo que é coletado nessa casa, as ofertas, os dízimos que são aferidos nessa casa, não vão simplesmente para poder cuidar das manutenções diárias, eu digo, luz, água, essas cadeiras maravilhosas a quais nós estamos assentados, este local maravilhoso ao qual nós podemos nos reunir em comunhão, exercer generosidade. Mas nós alcançamos nações, glória a Deus por isso, né, irmãos? Nós alcançamos vidas que precisam, nós cumprimos com a verdadeira religião, a qual o próprio mestre e a qual a palavra nos diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas em suas necessidades. Então nós estamos cumprindo o ide do Senhor, estamos cumprindo com os atos de justiça que são as vestimentas dos santos. Então, nesse momento, você tem a oportunidade de ofertar, de dizimar a casa do Senhor. Se você quiser fazer pela chave, a chave seria o e-mail, que é o pix.ibr3@gmail.com, ou você pode apontar a sua câmera ali para aquele QR Code, vai ficar ali por alguns minutinhos. Mas, irmãos, exerçamos a nossa generosidade. Tem um gasofilaço aqui também para quem ainda usa dinheiro. Pode colocar aqui do lado, tá bom? Aquele negócio de papel que a gente usava para comprar as coisas, pode botar aqui também. Tá bom, irmãos? Tem aqui também uns envelopes de dízimo, brincadeiras à parte. Porque a gente tem uma música tocando aqui no fundo junto comigo. É isso mesmo. Tá bem, tem diácono, compreendi. Então, esse é o momento da oferta. Glória a Deus, irmãos. Então, prepare a sua oferta. Lembre-se, conforme o Senhor propõe em teu coração. Não é porque o Levi está falando, porque alguém está dizendo, mas é conforme o Senhor propõe em teu coração, tá bom? Então oferte, dizime e seja generoso e deixe o Senhor trabalhar na tua vida através da generosidade, amém? Glória a Deus, quero chamar aqui a Ágata. E aí, uns minutinhos vão continuar correndo aqui para que você possa fazer a sua oferta. Pai do Senhor, igreja. Vamos o QR Code. Eu já tenho aqui alguns avisos muito rápidos, então eu vou... Nossa, que lindo. Eu vou pedir a participação de todos, tá bom? Primeiro aviso muito importante é sobre domingo que vem, que é culto de missões. Venha com a sua roupa missionária, venha com a sua mente missionária, com seus pés missionários e com a sua boca missionária, porque nós vamos levantar um clamor especial aqui. Então, não perca domingo que vem, às 6h30, culto de missões. Amém? Agora eu vou fazer vou dar esse aviso e preciso da participação de vocês. Eu vou falar 14 e vocês falam março. 14, março. Então vamos lá. 14? Março. 14 de? Março. Nós temos o seminário de burnout. 14 de março, grave esse dia. Nós teremos um seminário muito especial sobre burnout, que é um tema atual, é um tema que... Não ria, Igor, isso é pecado. É um seminário muito importante, é um seminário que é de um tema muito atual, muito necessário. O mundo está falando sobre isso e o povo de Deus vai trazer aos olhos cristãos, aos olhos de Deus, o tema. Então não falte. Não, Ágata, mas eu não tenho burnout. Mas venha, porque o seu irmão do lado pode ter. E a gente tem que saber como amar essas pessoas, entender essas pessoas. Então, venha, é importante, é para toda a igreja. Se você tem alguém e sabe que essa pessoa tem burnout, sabe que essa pessoa está agindo meio burnoutizada, traga ela também, porque esse evento é para ela, tá bom? E é para você. Então, não falte, a partir das 15h, muitas informações vão vir daí para frente, tá? Teremos comidinhas, teremos conversa. Então, não perca, a partir das 15h, evento sobre seminário de burnout, dia 14 de... Ninguém vai esquecer. E eu vou passar agora para o pastor Miquel. Peraí, eu tenho as orações durante a semana, gente, não esqueçam. E tem um vídeo... me perdoa, pastor, fiquei um pouco nervosa. Nós temos um vídeo de um dos nossos palestrantes, do nosso bispo, que vai trazer um pouco do tema para a gente. Vamos ver o vídeo que ele trouxe.
Pessoal, passando aqui para convidar vocês para um seminário sobre burnout, ou colapso invisível. Será no dia 14 de março, na Igreja Batista Refrigério, a partir das 16 horas. Aguardamos vocês lá. Creio que vai esclarecer muitas coisas que está aí na sua mente e no seu coração. Não perca, gente. Pessoal, passando aqui para convidar vocês. É sobre isso. Não percam, dia 14 de março. Pastor, o link já está disponível para inscrição ainda não? Do Burnout? Vai lançar no grupo, viu, gente? Ó, recomendo que você se inscreva, porque a gente comporta no máximo 100 pessoas aqui, né? E a gente... 120. A gente vai... O máximo vai ser 120 pessoas. A gente vai encher isso aqui e vamos abrir para as pessoas de fora também, né? Então, você que é da casa, aproveita... a oportunidade e o privilégio, né, de aprender muito nesse dia. Amém? Quem está feliz, diga eu. Amém. Irmãos, hoje foi um dia muito especial. Não foi, não, Isaac? O Isaac falou, não, ainda não. Não foi, né, Isaac? Vai ser daqui a pouco o dia especial. É o seguinte, mas hoje a gente teve o café da manhã da integração. Posso ouvir um brado aí? Gente, foi extraordinário, né, viver um momento ali com tantos visitantes, né? A gente teve várias pessoas. Irmãos, o que é o café da manhã da integração? O café da manhã da integração é uma atividade pontual que a IBR faz para receber as pessoas que têm visitado as nossas mesas e os nossos cultos e para as famílias que tomaram a decisão de caminhar conosco na família IBR, de congregar na IBR, que decidiram se tornar novos membros, né? E então, geralmente, a gente faz a cada 2 meses, ou dependendo da demanda, pode ser antes, mas é um momento muito especial. Tá? Por que a gente convida os visitantes? Porque lá você consegue ter uma visão geral de tudo, de como funciona a Igreja Batista Refrigério. Né? De tudo, de todos os detalhes, da parte teológica, da filosofia, de valores, de crenças, sabe, da jornada de crescimento e desenvolvimento. A gente vai passar uma coisinha rapidinho aí, Isaac. Ele vai passar ali um pouquinho de como foi a experiência hoje ali de manhã. Foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. Olha lá o Reginaldo comendo sempre. Então, a gente teve realmente um privilégio de estar ali recebendo o casal abençoado Vitor e Evelyn, né? Vamos dar salva de palma para eles, que já foram apresentados. De receber também a Letícia, vamos dar um brado para a Letícia aí. E tivemos outros visitantes também, como a Yasmin, né? Que já é da casa, né, Yasmin? Yasmin já é da casa, já, né? Quem mais? Teve mais visitantes que estão aqui? Não, teve vários outros visitantes que não vieram agora, mas foi um tempo muito precioso, tá? Então, você que é visitante, que tem caminhado conosco, você é o nosso convidado a fazer parte dessa família, tá? Converse aí com o seu líder de mesa, tá? Se você quiser entender mais como que funciona a jornada de crescimento ministerial sua, ou da IBR, procura o seu líder, a gente vai te passar tudo certinho, tá bom? Eu tenho outra coisa, né, também, que eu... Ah, ok. Tá pronto aí o outro? É o seguinte, 12 de junho, cadê os casais, o brado dos casais aqui? Cadê os solteiros que vão casar? Dá um glória aí. Eu falei aqui, eu falei aqui pro Rodolfo, falei, Rodolfo, vamos pro Conto de Casais? Você tem até junho, mano, para casar. E aí a Kelly riu, né? Eu falei, mas eu tô falando sério, irmão. Você vai ter o privilégio de ir pro primeiro encontro de casais, é só casar antes do encontro de casais, entendeu? Então, você que é casado, tá? Você vai ser privilegiado em poder participar do melhor encontro de casais que você já viu na sua vida. Amém? Então vamos lá. Solta aí, profeta. O nosso resort. Aumenta o som aí, DJ.
Um hotel exclusivo para os nossos casais. 2 dias de descanso, conexão e propósito. Em meio à natureza. Alimentação completa. 12 a 14 de junho. Encontro de casais Somos Um. Longe da rotina. Perto um do outro. Investimento: R$ 1.160. Não fique de fora. Faça sua inscrição. E não pode faltar no encontro de casais. Só não pode faltar você! Aê, um salva de palmas para Jesus aí, amém? Irmãos, é o seguinte, encontro de casais só tem um problema. Só tem 55 vagas, tá? Outro probleminha. O ano passado foi destinado vagas por igreja. Esse ano não, as igrejas não vão ter vaga. As 55 vagas estão abertas para as 8 igrejas. E aí, eles lançaram o link hoje. Para inscrição, tá? E como que vai ser, então, a garantia de vaga? Fazendo inscrição. Então, pastor Igor, pastor Arnaldo, pastores da casa, líderes, tá? Nem eu tenho privilégio, viu, irmão? Então, eu tenho que fazer inscrição, senão eu estou de fora. E estou trabalhando também lá. Então, eu quero dizer para você, se você passar uma possibilidade na sua cabeça de ir, já faz inscrição hoje. Está lá no grupo, tá? Você que é membro, você que não é membro, você pode participar, tá bom? E aí tem um ponto muito importante, que é o quê? Você pode fazer a inscrição hoje, e aí você pode fazer um Pix aí de algum valor só para garantir a vaga. E aí você pode combinar a forma de pagamento. Você pode passar lá, irmão, até 12 vezes. Fica R$ 97 por mês, irmão. Casal, você consegue investir isso, amém? Você consegue investir na sua esposa e no seu varão aí, hein, varoa? É possível, né? Então, se esforcem, tá? Porque eu creio que a gente não vai levar menos de 20 casais DBR Samambaia, amém? Então, a metade dessa inscrição é nossa, amém, irmão? Então, eu desafio você, homem, pela fé, faça inscrição hoje, entendeu? E aí a provisão virá. Tem que ter fé, amém? Pastor Igor. Crianças, qual que é a idade? De 2 a 10. Temos crianças hoje? Vamos lá? Vem, gente, vem, crianças. Vocês vão para o pastoreamento infantil. Vai ser uma bênção. Pastoreamento infantil. Levanta suas mãos, irmãos. Vamos orar pelas nossas crianças. Em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada criança que nesse momento, Deus, será conduzido ao pastoreamento infantil. Que o Senhor abra a mente, o entendimento e o espírito delas. Que eles sejam cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo e do discernimento, para eles aprenderem mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem ir andando, gente. Devagarzinho. Som. Queridos, graça e paz. Amém? Põe ali. Aleluia. Outro nível aí, velho. Queridos, os 2 momentos que foram apresentados aqui, você precisa fazer inscrição rápido, porque elas são vagas limitadas, ok? Então é bom frisar isso. Pode deixar mais baixo mesmo, José. Estava bom aquele volume lá. Então, tanto o seminário de burnout, quanto o encontro de casais, as vagas são limitadas, amém? Então, é muito importante que você faça a sua inscrição. Nós já divulgamos o seminário para as IBRs e algumas outras igrejas também. Nós vamos colocar esse vídeo do bispo no ar, viu? Equipe de mídia, né? E rapidamente eu acredito que essas vagas elas vão ser cumpridas. E assim, olha, é muito importante que você entenda, esse seminário, assim, olha, pastor, eu não tenho burnout, isso não é uma realidade que eu vivo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, isso é uma realidade dos nossos dias. E não se trata apenas, nós não vamos ter aqui terapia, querido. Nós vamos falar aqui sobre a realidade que conduz uma pessoa ao burnout. Talvez você não está vivendo isso hoje, mas se você não começar a fazer alguma coisa na sua vida hoje, amanhã você pode estar vivendo essa realidade.
Então, assim, ó, é fundamental. Para você ter uma ideia, nós vamos ter 3 profissionais aqui da área da psicologia. O bispo Nilson está vindo de Goiânia para estar com a gente aqui. O bispo é uma pessoa, é um amigo pessoal, é alguém muito preparado, tanto na questão profissional da psicologia, atuou muitos anos dentro desse sentido, continua atendendo pessoas ainda hoje. Vamos ter ainda 2 psicólogas, uma inclusive é da casa, que é a Tércia, que vai estar conosco, que está com uma bagagem muito boa do trabalho que ela tem feito na aeronáutica, que ela atua como psicóloga. E a gente vai estar ali completando esse time para falar de um ponto de vista mais teológico. Então vai ser uma experiência incrível para você viver, para você estar preparado. Lembra, há uma década talvez atrás, nós falávamos muito sobre a ansiedade, sobre a depressão, como os males daquele período? Então, tudo isso tem culminado para uma realidade e hoje nós estamos vivendo essa sobrecarga que muitos têm experimentado. Então, assim, olha, eu digo a você, não fica de fora, não. Venha aprender, venha entender mais, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Amém? Glória a Deus. Cadê o Luan? Luan? Foi arrebatado, Luan? O vídeo, ele deixou algum vídeo aí? Não? Tem um vídeo? Então passa para a gente, por favor. É um vídeo de introdução sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Pode colocar. Nem toda guerra faz barulho. Nem toda vitória começa com grito. Há batalhas que se vencem falando, mas há fortalezas que só caem quando alguém decide calar. Vivemos na geração da opinião rápida, da resposta imediata, da exposição constante. Mas o reino de Deus opera em outra frequência. Antes do muro cair em Jericó, houve dias de silêncio. E não foi ausência de ação, foi estratégia divina. Hoje não falaremos sobre o poder das palavras. Falaremos sobre o peso espiritual do silêncio, porque há fortalezas que só permanecem de pé porque alguém insiste em falar. Nem toda guerra faz barulho. Nem toda vitória começa Amém. com grito. Ele começou de Há novo batalhas aí. que se... Vamos orar? Feche os seus olhos aí, por favor. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração agora. Senhor, nós queremos nos colocar na sua presença mais uma vez. Continuamos na sua presença e queremos, ó Deus, colocar os nossos corações alinhados com a sua voz, para que possamos discernir aquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações. Fala conosco, nos instrua, Senhor, nessa noite, sobre a realidade da qual o Senhor quer nos conduzir. Que toda distração, que todo barulho, que tudo aquilo que possa nos impedir, nos atrapalhar de ouvir a sua voz, seja anulado agora. E que a sua voz ao nosso coração seja clara, seja pontual, para a glória, para a honra e o louvor do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, nós estamos falando, você tem acompanhado, que nós temos conversado sobre essa transição, esse lugar onde nós estamos, saindo do Egito, saindo do deserto e cruzando para esse lugar chamado, a terra da promessa. Então nós temos falado sobre o limiar, nós temos conversado sobre esse processo de mudança, né? Essa transição que nós precisamos fazer, não é? Internet, né? Tá. Então, hoje, nós vamos começar a conversar sobre um desses pontos de transição. E que ponto de transição é esse? É a importância de compreendermos o silêncio. E o tema que eu quero falar é silêncio que desarma fortalezas. Amém? Você pode dizer isso comigo? Diga comigo. Silêncio que desarma fortalezas. Amém. Glória a Deus. E o nosso foco aqui é falar sobre o silêncio que confronta o ego. E o silêncio como guerra espiritual invisível. Então, irmãos, vamos lá. A gente já começou aqui com o vídeo. E o primeiro texto que eu quero falar é o capítulo 6 de Josué,
o verso de número 10, que diz lá: porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que vos diga: gritai, então gritareis. Pode passar o slide aí. Então nós vamos começar falando sobre o silêncio como ordem, não como opção. Então, há momentos que o silêncio, ele é uma direção de Deus, não é? É uma palavra de ordem que Deus nos dá. E nós devemos seguir essa palavra de ordem. Então, é de suma importância que nós aprendamos esse princípio. Pode passar aqui o slide para mim, por favor. Silêncio não é ausência de posicionamento, não é isso? Um dos princípios que nós temos que entender sobre o silêncio é esse. O contexto, ele nos mostra uma estratégia militar incomum. Marcha visível, som de trombetas sacerdotais, mas o povo em silêncio absoluto, é o que nós vemos no texto. O povo está marchando, o povo está, as trombetas estão tocando, estão soando, mas existe um silêncio da parte do povo. As pessoas, elas não estão falando, o exército não está falando. E isso não era sinônimo de fraqueza. Isso não era uma realidade de fraqueza, era um alinhamento a uma instrução divina. Por isso que nós estamos aqui falando que o silêncio não é ausência de posicionamento, mas é uma obediência controlada, tá? Então, o silêncio para nós, em muitos momentos, ele vai servir como a principal estratégia de guerra. A principal estratégia de guerra. Josué capítulo 6, versos 8 e 9, vai nos dizer assim, ó: os sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro adiante do Senhor, iam tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Ainda no capítulo 6, agora no verso 13, a palavra vai nos dizer assim: os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas iam continuamente tocando as trombetas. Preste atenção no texto aqui, ó. O que o texto está dizendo? O texto está me dizendo que quem toca a trombeta são os sacerdotes. Primeira característica importante para se entender. Segunda, o instrumento, ele é cerimonial. Então, aquele instrumento que está sendo tocado é um instrumento profético, um instrumento ligado a algo profético, a algo voltado à adoração. Terceiro, a arca, ela está no centro da marcha. E a arca representa a presença de Deus. Tudo isso carrega o entendimento que a conquista, ela foi estruturada como um ato de culto antes de ser um ato de guerra. Então veja bem, nós estamos falando de transição. Nós estamos falando de deixar uma realidade de deserto, de limitação, cruzarmos o limiar e entrarmos em um lugar de conquista. Entrarmos em um lugar onde nós vamos alcançar aquilo que Deus nos prometeu. Então, esse contexto que nós estamos conversando, né? Durante toda essa realidade, ano que nós estamos vivendo. Agora, nesse momento, a estratégia que Deus está nos está dando a entender, a discernir, que todo o processo de conquista começou com uma ação de culto. Todo o processo de conquista começou com uma ação de adoração. Todo o processo de alcançar aquilo que Deus estava a nos conduzir, era antes de qualquer coisa, uma atividade de adoração e busca ao Senhor. Então, o que a gente tem que entender, irmãos? Na nossa busca por viver aquilo que Deus tem para nós, a adoração ela é inegociável. Porque no momento que a gente está no deserto, muitas vezes a última coisa que a gente quer fazer é adorar. Em alguns momentos que a gente está vivendo algumas realidades, a gente acredita que a melhor estratégia é a guerra, é o conflito, é irmos em direção ao conflito, sabe? É pleitearmos com pessoas, é pleitearmos com situações,
Eu acho que está atrapalhando um pouco o entendimento, tá falhando, né? Não está atrapalhando, não? Está atrapalhando, sim ou não, irmão? Quem acha que está atrapalhando aí? Não. Tem alguns que sim, outros não. Vou fazer o seguinte, eu vou trocar para a gente poder manter aqui o raciocínio, tá? Voltou, chegou esse aqui. Ok. Queridos, então, voltando ao raciocínio aqui. Quando nós estamos em processos de batalha, de guerra, em processos que a gente quer, sabe, alcançar o que Deus tem para nós, ou mesmo quando a gente se sente muitas vezes intimidado, ou algumas situações vão acontecendo conosco, a nossa escolha, a nossa decisão é o conflito. Nós queremos ir para a guerra, nós queremos discutir, nós queremos estar corretos, nós queremos ter a palavra, sabe? Nós queremos entrar em lugares de fala. Porém, o que o Senhor está nos ensinando no processo da conquista do Muro de Jericó é entender que uma das ações de batalha mais eficazes, aquela que Deus estava aqui gerando, que funcionou, foi o silêncio. O silêncio como uma armadilha, como uma estratégia de combate, de guerra, ela se manifesta através da adoração. Então a adoração, ali o povo silenciado, em silêncio, seguindo aquele rito, tá? O Senhor está querendo ensinar algo. E o primeiro ponto, como eu já disse, é esse: o silêncio não é ausência de posicionamento, ok? Mas é obediência controlada. A cultura ensina que quem cala perde espaço. Quem já ouviu isso? Não é isso? Existe, quando se fala quem cala, consente. Mas existe também aquele pensamento que diz: quem cala perde espaço. Quem cala está abrindo mão, sabe, de conseguir convencer, conseguir resolver através da última palavra, certo? Então, quando nós somos ensinados aqui a entender a importância do silêncio, nós vamos entender que, apesar da cultura ensinar que quem cala está perdendo espaço, o reino ensina que quem se alinha, que quem, sabe, se cala, entende o momento de falar, ele preserva a autoridade. O segundo aspecto importante a entender aqui é que o silêncio não é ausência de posicionamento. Ele está repetido, mas a frase não é essa não, a frase aqui é outra. A frase é essa: Deus está confrontando uma espiritualidade impulsiva e restaurando uma fé disciplinada. A geração atual, ela reage antes de discernir. Antes de nós termos total compreensão, total entendimento, essa geração é ensinada a reagir de forma mais imediata. Levi, você me ajuda? No teclado, por favor. Eu entendo, queridos, que esse tipo de expressão, tá? Ela é um momento de batalha e de guerra. Amém. Queridos, a nossa conquista, a nossa vitória do que Deus quer nos entregar é algo extremamente sensível. Em que sentido? Se nós não formos muito vigilantes e muito atentos a algumas coisas que o Senhor quer nos entregar, nós vamos perder oportunidade de vencer desafios da nossa vida, que elas estão durante anos e anos e anos fazendo com que nós vivamos os mesmos ciclos da nossa realidade. O meu desafio aqui hoje, junto com você, é te ajudar a dar mais um passo para vencer ciclos, repetições, sabe? Comportamentos aprendidos que estão nos fazendo gradualmente, momento a momento, fase a fase, voltar novamente e, sabe, a pontos de derrota e vivemos aqueles ciclos repetidos novamente, a sofremos as mesmas derrotas, a sofremos os mesmos, sabe, as mesmas condições. E isso é algo que tem me incomodado muito nesses dias que nós estamos aqui falando sobre limiar.
Todas as vezes que nós entramos dentro desse cenário, e eu estou refletindo sobre os temas que eu vou estar ministrando durante o ano, uma das principais questões que ficam sondando meu coração é isso. É o momento de nós, deixarmos de viver esses ciclos de repetidos e repetidos processos de reinício, que nós andamos em ciclo e parece que as coisas na nossa vida elas não progridem para a próxima fase, progridem para a próxima etapa. E o que mais o Senhor tem ministrado no meu coração, que isso a maioria das vezes é fruto, esses ciclos repetidos, essas realidades repetidas, são resultado de que nós estamos, na verdade, errando nos mesmos caminhos, errando nas mesmas escolhas, errando nas mesmas decisões, errando nos mesmos, nas mesmas agrupamentos de pensamento para tomada de decisão. Quando nós precisamos tomar uma decisão e temos ali deveríamos ter pelo menos alguns critérios. E nós acabamos ali alimentando e tomando as decisões usando o mesmo critério que a gente sempre usou. E por conta disso, a gente fica andando nesses círculos intermináveis, E quando eu comecei a olhar essa palavra, eu já entendi que essa palavra ia trazer muita guerra, muita batalha para ministrar. Porque essa palavra, ela vai confrontar uma realidade, talvez a mais difícil da vida de um homem. Porque a Bíblia diz que quem controla a língua, controla todo o seu corpo. O poder da língua, o poder que essa ânsia em falar tem sobre nós, querido, nos faz destruir castelos. Nos faz destruir coisas que nós levamos muitos anos para construir. E uma palavra pode colocar tudo a perder. Por causa de palavras mal colocadas, mal posicionadas, a gente coloca relacionamentos a perder. Por causa de palavras mal colocadas, mal pronunciadas, nós nos comprometemos com Deus de coisas que não deveríamos ter nos comprometido. Eu me lembro, eu não vou me lembrar agora o nome dos personagens bíblicos, se alguém tiver a lembrança me ajuda aí. Mas existia um homem que colocou um propósito diante de Deus e na precipitação das suas palavras, acho que foi Jefté, né? Ele se comprometeu com Deus a fazer algo, a colocar a primeira coisa que saísse da sua casa ao seu encontro, se ele voltasse da batalha vitorioso, ele sacrificaria ao Senhor. Aparentemente pode parecer algo muito, muito nobre, algo de um coração totalmente entregue, totalmente, disponível para Deus. Porém, a precipitação dele foi muito, muito grande. A imaturidade dele foi muito grande. Deus nunca pediu aquilo dele. Nunca exigiu que ele fizesse qualquer promessa, que ele dissesse qualquer palavra. Mas ele foi precipitado. Falou na hora que deveria ter ficado calado. E com isso, sofreu um dano que eu nem consigo dimensionar. O que ele passou naquele momento para entregar a Deus o que ele comprometeu a fazer. Por conta de muitas vezes fazermos declarações que não deveríamos fazer, nos comprometemos com aquilo que não estamos preparados para cumprir. Então, quando eu comecei a entender sobre isso e comecei a estudar sobre isso, eu vi que de fato essa palavra traria um ambiente de batalha, de guerra, Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui, ele vai conduzir o seu coração a discernir o que ele quer nos falar. Então vamos continuar aqui. Deus está confrontando uma espiritualidade, de novo, impulsiva e restaurando uma fé disciplinada. Silêncio obediente é autoridade em construção. E eu quero que você preste muita atenção no que eu acabei de falar. O silêncio está diretamente ligado à autoridade espiritual. Grave isso.
vai fazer muito sentido quando a gente chegar no final dessa mensagem. O silêncio está diretamente ligado a uma autoridade espiritual sendo construída. Grave isso aqui. Vamos seguir. Controlar a língua em ambientes de conflito. Evitar comentários precipitados. Interromper ciclos de murmuração. E rejeitar a necessidade de ter sempre a última palavra. Fortalece o caráter e preserva alinhamento espiritual. Eu vou dizer de novo isso aqui. Controlar a língua em ambientes de conflito. Evitar comentários precipitados. Interromper ciclos de murmuração. E rejeitar a necessidade de ter sempre a última palavra. Fortalece o caráter e preserva alinhamento espiritual. O silêncio consciente evita decisões impulsivas e protege relacionamentos. A capacidade de alguém controlar a própria língua demonstra um nível de maturidade que ela vive com Deus. E vai refletir o nível de autoridade espiritual que essa pessoa vai ter. Por causa de uma palavra, queridos, exércitos perdem guerras e batalhas. Por causa de uma palavra, sabe? Coisas que levaram-se anos para se fazer, elas começam a cair como um castelo de cartas. Pessoas são influenciadas, o inimigo encontra a oportunidade para usar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No decorrer da nossa história, da nossa caminhada cristã, eu observei que a maioria das pessoas que o inimigo procura para de alguma forma influenciá-las a contaminar a si mesma e a quem está ao redor, são as pessoas que não têm domínio sobre a sua. Nós já ensinamos muito aqui sobre muitas ações, sobre muitos espíritos de influência. Muito falamos sobre Jezabel, por exemplo. E uma das coisas que eu ensinei sobre Jezabel, que Jezabel, eu já ensinei isso várias vezes, as pessoas que são influenciadas pelo espírito de Jezabel, por esse principado, não eram pessoas que elas começaram com um coração rebelde. Não eram pessoas que começaram com um coração, sabe, vinculado à rebelião. Mas, vamos ver se você aprendeu. O que é que antecede a rebelião? Qual é o ensino que eu já dei? As insatisfações mal resolvidas são a porta que antecede a rebelião. É assim com Jezabel. Agora, nós não estamos falando de Jezabel aqui, eu quis só dar um exemplo. Mas nós estamos falando agora aqui de uma outra ação do inimigo. Que o que antecede a escolha do inimigo para quem ele vai buscar influenciar é quem tem menos controle sobre o que fala. Então ele procura quem tem menos controle. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Pode passar aqui, por favor. O silêncio confronta o ego. Uma outra ação poderosa da prática do silêncio que nós aprendemos com o povo de Israel é que o silêncio é um confronto para o ego. E por quê? Pode passar. Primeiro, maturidade espiritual não é falar tudo o que sente. É discernir o que deve ser dito. Tiago capítulo 3, verso 2. Se alguém não tropeça no falar, meu Deus, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Quem não tropeça no
Lê comigo aqui, vamos ler junto? 1, 2 e... Maturidade espiritual. É isso. É discernir. Quem fala tudo o que sente é uma pessoa completamente vulnerável para o que o inimigo quer fazer. A pessoa que não consegue, filtrar o que deve e o que não deve ser dito, é alguém cuja sua ação, provavelmente, vai ser um prato cheio para que o inimigo cause estrago. Tiago conecta a maturidade espiritual ao domínio da fala. O problema não é apenas falar errado, é a necessidade constante de falar. Isso não é saudável. Essa necessidade constante de falar, ela não mostra, alguém que está equilibrado. O controle do que falar demonstra equilíbrio. O ego gosta de se expressar. O espírito é que aprende a se submeter. O ego, ele gosta de se fazer ouvido. O ego gosta de fazer com que tudo que ele está vivendo seja conhecido. Mas o espírito, o homem espiritual, o homem que é guiado pelo espírito, ele sabe o momento de se calar e de se manter calado. Muitos confundem a autenticidade com exposição constante. Eu sou autêntico, pastor. Por isso eu falo do jeito que eu falo. Mas maturidade espiritual não é falar o que sente, como a gente já falou aqui, é discernir o que deve ser dito, ok? Silenciar é confrontar o desejo de autopreservação e autoafirmação. Uma das coisas das quais faz com que o silêncio confronte o ego, porque quando eu aprendo a me calar, as duas primeiras estruturas que vão ter que ser combatidas são essas: a autopreservação e a autoafirmação. Porque são os dois ambientes às quais o ego mais se apega, para que ele esteja constantemente a falar e falar e falar e falar e falar. Então, quando eu aprendo a me silenciar, eu estou combatendo diretamente essas duas estruturas do ego. Certo? A cultura digital, ela estimula visibilidade contínua. Essa é a cultura digital que nós vivemos. Tem sempre alguém falando alguma coisa. Qualquer coisa. A gente dá risada, acha legal, mas você parou para pensar a quantidade de coisa inútil que a gente vê diariamente nas redes sociais? Meu cachorro fez xixi no poste. Não, eu fui não sei aonde fazer não sei o quê. Agora eu estou lavando roupa. Agora eu estou fazendo comida. Agora eu estou subindo na escada. Agora eu estou descendo a escada. Agora eu estou olhando o sol. Agora eu estou olhando a lua. É uma quantidade, assustadora de falas inúteis. São falas e falas e falas e falas que não comunicam nada. É apenas a necessidade de falar. E falar sem fim. É o ego. O ego, o ego, o ego, o ego, o ego. E a gente se alimenta disso. E a gente acha que isso é normal. E a gente acha que agora tem que acordar e tem que fazer um post. Que agora a gente tem que ir para o trabalho e tem que fazer uma live. E agora a gente tem que ir para almoçar e tem que fazer um stories. E a gente tem que, sair do trabalho e pegar o ônibus e tem que fazer mais uma postagem.
E a gente não para de falar, e falar, e falar, e falar, e falar. Deus está expondo um ego inflamado dentro da igreja, necessidade de validação, o tempo inteiro precisando ser validado, defesa excessiva, autodefesa, sensibilidade exagerada à crítica, tudo vira um problema. É uma sensibilidade exagerada. Qualquer coisa que se fale vira um problema gigantesco. Sabe? Um comentário sobre a cor do chinelo já vira uma ofensa. É uma sensibilidade a tudo, a qualquer coisa que se diz. Às vezes parece até que está se buscando ouvir alguma coisa o tempo todo. Quem não governa a língua ainda é governado pelo ego. Essa é uma verdade. O que eu preciso fazer? Reduzir respostas impulsivas. Reduza respostas impulsivas. Evite debates desnecessários. Irmão, às vezes a gente senta em algumas rodas de conversa e o que está sendo conversado é algo tão inútil, algo tão infrutuoso. E eu não estou falando daquelas conversas de interação, de bate-papo orgânico, não. Sabe, está se falando, e ninguém para, continua. Está falando besteira, está falando um monte de asneira, mas não para, ninguém fala, ei, pelo amor de Deus, para de falar esse besterol, cessa isso aqui. Não, a gente continua, e continua, e continua. Debates completamente... Engraçado, eu estava num ambiente de almoço hoje. Estávamos almoçando ali, conversando sobre algumas coisas, de repente vem uma conversa de lá falando assim: pastor, só acredita em extraterrestre? Eu falei, não. E estava vendo um debate sobre isso, cara. E me chamaram para o debate. Aí eu falei, eu acredito. Aí todo mundo olhou para mim com a cara assim: os demônios. Nenhum deles é da terra. Todos eles vieram para cá sem ser convidados. Foram expulsos do céu e caíram aqui. Extraterrestre. Ah, mas o senhor não está falando sério. Realmente, querido, eu não estou falando sério. Nem tem como falar sério a respeito disso. Eu nem vou perder o meu tempo falando sobre isso. Você veio procurar a pessoa errada para debater, porque eu não vou gastar energia, tempo, nem vontade para fazer isso aí. Você entende, querido? Não reagir emocionalmente a críticas. Sabe, às vezes eu vejo uma hipersensibilidade em muitas pessoas. Tudo ofende. Se alguém dá uma direção, fica ofendido porque recebeu direção. Fala que o que você fez não está bem feito, pode ser melhor, se ofende. Olha, mas isso aí podia ser de outro jeito. Ah, não acredito que eu vi isso, não, estou ofendido. Abandonar a necessidade de se justificar. Nós já falamos tanto sobre isso. Sobre a necessidade de se justificar. A necessidade de justificar mostra alguém imaturo ainda quanto à sua fé. A necessidade de ter que ficar sempre se justificando de coisas que você sabe que está errado. E você não tem que justificar, não. Mas eu preciso, porque o meu ego se sente ferido quando eu sou repreendido. Quando eu fui surpreendido de algo que eu fiz errado. Então eu tenho uma desculpa. Eu tenho uma justificativa. Eu tenho um argumento. Vai mudar o quê? Errado é errado. Ah, mas eu tenho uma boa argumentação. Está errado. Mas eu tenho uma boa justificativa. Está errado. Errado é errado. Não vai ficar certo porque você tem uma justificativa. Não vai ficar certo porque você tem um argumento. Não vai ficar certo porque você tem uma desculpa. O certo não vai mudar. O que é errado não vai mudar. Então, se eu errei, não importa a justificativa que eu tenho, eu vou pedir perdão e eu vou melhorar. E fim de história. Agora, o ego não gosta desse tipo de caminho. O ego acha isso um absurdo. O ego, ele acredita que ele precisa se justificar
porque a sua justificativa, ela é válida, ela é suficiente. E cuidado, porque a pessoa que fundamenta as suas respostas e ações em justificativas, o caminho dela para viver uma vida de pecado, justificada por alguma coisa, está a um passo. Eu tenho motivo para fazer isso. Eu tenho uma boa razão para fazer isso. Eu tenho um bom argumento para viver uma vida dessa forma. E eu não duvido, querido. O ego é excelente em bons argumentos. Ele tem pós-graduação, tem doutorado em argumentos. O ego tem. Ok. Pode passar. Vamos para o terceiro ponto. Silêncio como guerra espiritual invisível. O silêncio pode ser guerra espiritual? Sim. Pode passar, por favor. Nem toda batalha espiritual se vence confrontando externamente. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais. Paulo ensina que fortalezas não são apenas estruturas físicas, mas construções mentais e espirituais. Em Jericó, o muro era visível, sim ou não? Amém ou não amém? Quem está comigo aí? Dorme não. O muro era visível, amém? Sim ou não? Agora olha só que interessante. O muro era visível, mas a incredulidade poderia ser interna. O silêncio impediu que o medo ganhasse voz. O muro estava lá. Você acha que todos estavam assim, nossa, o muro vai cair? Nós já falamos sobre essa analogia aqui. A primeira volta, nada acontece. As trombetas sendo tocadas, a arca na frente, o povo em silêncio, mas o muro continuava lá. No segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, você acha que talvez alguns, o coração ali no... Rapaz, será que isso vai dar certo mesmo? Mas o silêncio era para isso. Não permita que o seu medo externalize, ponha para fora, construa, algo que vai ganhar voz, que vai ganhar, notoriedade no mundo espiritual. Não deixa isso ganhar forma. Não deixa isso que está talvez aqui dentro ruminando ganhe forma através de uma palavra dita. Nós conhecemos o ditado. Uma palavra dita é como uma flecha lançada. É como uma pedra atirada. Não tem volta. Já foi. Já era. Ela não volta para dentro da boca de novo. O estrago já foi feito. Nós gostamos de dizer, de usar a seguinte expressão: você é senhor das palavras que você não disse, mas você é escravo das palavras que você falou. Vamos dizer isso junto? Diz comigo assim, eu sou, fala para você, eu sou senhor das palavras que eu não falei, mas sou escravo das palavras que eu já disse. Então, por mais que eu tenha pensamentos, eles ainda são pensamentos. A partir do momento que eu os pronuncio, se tornaram sentenças. E aí, meu irmão, não adianta reclamar da colheita. Aí não adianta murmurar, porque a relação foi, prejudicada, porque que essa situação aconteceu, porque as coisas estão... Você proferiu, virou sentença, o inferno e o céu ouviram, aquilo será computado. E se existe uma coisa, querido, que ela é inegociável, é a lei da semeadura. Você escolhe as sementes que você planta, mas a colheita é inegociável. Não tem volta. Você plantou, você vai colher.
Então eu preciso perceber como isso é guerra espiritual. Deus falou, silêncio, 7 dias sem falar nada, para que nenhuma palavra, fruto de um coração que ainda estava agarrado ao medo, se tornasse uma sentença, que viesse a prejudicar o que estava acontecendo ali. Sabe, meu irmão, às vezes, na nossa caminhada e nas batalhas espirituais que a gente trava, eu vou dizer uma coisa aqui, e eu quero que você tome isso como uma palavra pastoral, com muito amor e cuidado. Mas o principal sabotador da sua vida não é o diabo. O principal sabotador da sua vida é você e a sua língua grande. Porque você não consegue se conter. Porque você acha que tem que falar tudo que vem na tua cabeça. Porque você acha que tem que falar tudo que está no teu coração. E você está destruindo aquilo que Deus te chamou para construir com a sua língua. Você está comigo aqui? Diz amém. Faz sentido isso para você, sim ou não? Nem toda batalha se vence confrontando externamente. Algumas se vencem impedindo, presta atenção, pensamentos errados se tornem palavras declaradas. Batalhas às vezes vão ser vencidas assim, não são nem com ações, não é nem com você fazendo algumas coisas, é só você parar de falar o que não deve. Guerras vão ser vencidas sem que a gente pegue uma espada, sem que a gente, expulse nenhum demônio, só a gente aprendendo a ficar, evitando que pensamentos errados, conclusões erradas se tornem sentenças. Você está entendendo, irmão? Vamos avançar. Nossa batalha espiritual. Ok, já falei isso aqui. Palavras reforçam crenças. Silêncio pode impedir a consolidação da dúvida. Sabe? Porque o diabo não tem acesso ao seu pensamento, irmão. Deus tem. E muitas vezes o pensamento que você tem não é certo, não está alinhado. E Deus, ele tem tempo de transformar o seu pensamento, não é o que a Bíblia diz? Transformai-vos pela renovação das vossas ações, dos vossos comportamentos. Transformai-vos pela renovação da vossa, porque enquanto está na mente, Deus pode transformar. Depois que falou, vai ter efeito. Então mantenha aqui, deixa Deus alinhar. Mantenha aqui, deixa Deus ajustar. E discirna com clareza o que precisa e o que não precisa ser dito. Vamos avançar. Volta lá. Fortalezas crescem quando o medo ganha voz. Ansiedade coletiva, preste atenção, ansiedade coletiva, discursos de medo, negativismo constante. O que é ansiedade coletiva? Alguém que está preso num lugar de ansiedade contamina o outro, e aí os dois começam a ficar ansiosos. Aí encontra o terceiro, deixa esse ansioso também. Encontra o quarto, deixa ele ansioso também. Sabe aquela história de que alguém começa a ver um problema em alguma coisa, e ele pergunta a alguém, não estou vendo problema em nada não. Não, mas você não está vendo direito. E vai contaminando. Isso é ansiedade coletiva. A propagação por causa da fala de algo que nem era um problema. Segundo, discursos de medo. Os temores
que você está verbalizando sem parar o tempo todo. Eu não estou dizendo que eles não possam existir, você está entendendo? Eu não estou dizendo que a gente não tem medo, irmão, a gente tem, é normal, isso é da nossa humanidade, ok? Ter medo, sabe? Estar preocupado, isso é da alma, isso é normal, isso é entendível, isso não é falta de fé, isso não é falta de espiritualidade, isso não é falta de Deus, isso quer dizer que você é gente, que você é humano, que você é de carne e osso, amém? Agora, todas essas coisas, elas podem governar a minha alma ou não, aí a decisão é sua. Eu posso vencer o medo? Posso. Eu posso vencer a angústia? Posso. Eu posso, vencer aqueles pensamentos de dúvida ou qualquer outro, eu posso vencê-los. Mas como é que eu vou vencê-los? Guerreando de forma espiritual, parando de realimentar isso, porque a palavra, ela tem um poder muito grande, irmão. E se você fica reafirmando, ressentindo, o que é o ressentimento? É você viver uma realidade que foi dolorosa, que foi difícil, e você continua revivendo, aquilo dentro de você vai consumir você, vai encher o seu coração de amargura, vai encher o seu coração de rancor, vai encher o seu coração de coisas que não vêm de Deus. E aí você está falando, essa sentença vai ficar ao seu redor o tempo todo. Da nossa boca só devem sair palavras de bênção. Da nossa boca só podem sair palavras de vitória. Quer dizer, pastor, que eu não tenho luta? Não, quer dizer que eu não vou dar ênfase, que eu não vou dar subsídio, que eu não vou dar autoridade à dor. Não quer dizer que eu não a tenha, não quer dizer que eu não a esteja vivendo, não quer dizer que ela não esteja dentro do meu coração, quer dizer que eu não vou dar a ela, materialidade, para que ela norteie a minha vida. Eu não vou ser conduzido pelo medo e nem pela dor. Eu não vou ser governado, pelo ressentimento. Eu não vou ser governado por as coisas que não me trazem esperança. Ao contrário, eu vou trazer a memória aquilo que me traz. É com isso que eu vou rechear o meu coração, e são essas palavras que eu vou declarar. Não é os irmãos. O profeta ora por uma mulher para que ela engravidasse. Ela engravida, tem um filho. O tempo passa, o menino morre. A mulher se angustia. Ela está com o coração dela, em dor. O filho que ela nem pediu, mas que trouxe tanta alegria ao coração dela, acabou de morrer. Então ela chega até o servo, o moço do profeta. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tava alguma coisa bem, irmão? Sim ou não, igreja? Vamos lá. O filho morreu, não tava nada bem, tava tudo mal. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá tudo maravilhoso. Mas quando ela encontra o profeta, quando ela encontra quem resolve, quando ela encontra quem tem palavra de Deus, quando ela encontra quem tem vida de Deus, aí ela abre o coração. Morreu. Você me deu, você orou, agora não tem mais. Entende? Tem a hora e tem para quem. O Senhor, a palavra de Deus diz: fazei conhecer as vossas ansiedades ao Senhor. É a Ele que eu vou abrir o meu coração. A Bíblia diz isso, que eu devo levar as minhas ansiedades, as minhas lutas para Ele. E aí? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso eu não estou falando sobre falsidade. Se você tem um discipulador, se você tem alguém que você confia, se você tem alguém que você abre o coração e é uma boca de Deus na sua vida, amém. Aí você fala. Mas querido, pelo amor de Deus, se não for esse o caso, aprenda a interromper falas derrotistas, recusar narrativas de fracasso,
evitar reforçar pensamentos de medo em conversas diárias. Tem gente que vive se retroalimentando de fracasso, vive de falar do fracasso, vive de reforçar pensamentos de medo, pensamentos derrotistas. Irmãos, deixa eu te falar, nós não vivemos só a vitória, não. É ou não é, igreja? Vamos falar de forma madura. Nós também vivemos dias maus, sim ou não? Nós também vivemos perdas, sim ou não? Nós vivemos também momentos de angústia, sim ou não? Mas é isso que eu vou alimentar no meu coração? São essas as sentenças que eu vou declarar no meu dia a dia? É óbvio que não. Eu vou me alimentar com aquilo que nós já falamos, o que traz minha esperança. Eu vou me realimentar com narrativas das promessas e das bênçãos de Deus. Eu vou me relembrar dos milagres, dos momentos em que Deus fez coisas do impossível, que Deus moveu coisas sobrenaturais. São palavras que Deus liberou sobre a minha vida. Essas realidades, as que eu vou falar e falar. Davi, pregando para a sua própria alma, dizendo: por que te afliges, minha alma? Porque te abates dentro de mim? Confia em Deus, espera em Deus, pois Ele ainda há de fazer milagres. Então muitas vezes é o que você tem que fazer, você tem que pregar para a sua alma: ei, boquinha, fica caladinha, coração, segura aí, creia nas promessas, creia nos milagres, para que essas... não, Deus é bom, mas rapaz, eu não sei se vai dar certo. Olha, Deus é maravilhoso, mas não sei se esse negócio vai, né? Não, mas eu estou passando uma fase tão difícil, o momento está tão complicado, e é tanta luta, e ai, meu Deus, que dor, como eu sofro. Não, mas Deus é bom, mas não, meu irmão. Pelo amor de Deus, lava o rosto, levanta, olha para o céu, lembra da esperança, lembra da promessa, lembra que você é filho de Deus, lembra que Ele morreu na cruz por você, lembra que Ele deu a vida para você viver, lembra que Ele tem promessa, lembra que você era para estar morto, você ainda está vivo. Lembra que você era para estar, sabe Deus aonde uma hora dessa, embriagado, perdido, aí desolado, sem família, largado no mundo, e você está aqui na casa de Deus, bonitão, crente, cheiroso, arrumado. Dá glória aí, irmão. Lembra de quem você é, lembra do que Ele te fez. Pastor, mas tem luta. Bem-vindo ao clube, todo mundo tem, meu irmão. Enquanto tivermos esse mundo, teremos aflições, mas tem bom ânimo, porque Jesus venceu todas elas. Está entendendo isso, irmão? Avança aí para nós, vamos caminhar para o fim. O silêncio prepara o momento da manifestação. Aleluia. Apocalipse capítulo 8, verso 1 fala da transição dos 3 anos e meio inicial para os últimos 3 anos e meio da tribulação de 7 anos. Apocalipse capítulo 8 é exatamente o meio do caminho, onde a coisa vai começar a ficar muito pior. E sabe o que acontece? Verso 1 do capítulo 8: houve silêncio no céu. Cerca de meia hora. Verso 1 do capítulo 8 começa dizendo assim: houve silêncio. Meia hora. Antes dos juízos, pode passar. Antes dos juízos e manifestações descritos em Apocalipse, há silêncio. Na narrativa, silêncio precede movimento decisivo. Não é vazio, é preparação. O poder não está no volume, mas no tempo certo. A briga não é para saber quem fala mais alto. A conversa é para saber quem vai falar na hora certa. Você está entendendo isso? Em Jericó, o grito só teve poder porque foi precedido por disciplina
silenciosa. Você acha que mesmo que foi o povo gritando que fez o muro cair? Você acha que foi o poder da voz? A reverberação da voz? Nem sei se existe isso. Existe? Então tá bom. Você acha que foi isso que fez o muro? Não, não foi. Não foi. O poder não está no volume, no tempo certo. Quem fala antes da hora perde força quando precisa realmente falar. Vou dizer isso aqui de novo, preste muita atenção, que isso aqui é uma chave poderosa para a sua vida. Quem fala antes da hora perde força quando precisa realmente falar. Quem conhece a história do João e o lobo? Não conhece, Davi? Eita, olha. Era uma vez. A hora certa de falar. Olha aí, ó. A história de João e o lobo fala de João, que era muito arteiro. Então ele tanto tempo ficava pregando peças no povo. Ó, o lobo tá vindo. Aí todo mundo vinha correndo. Ó, o lobo, vamos. Ih, enganei vocês. Ei, João, faz isso não. E ele de novo. Olha, o lobo tá vindo. E todo mundo saindo correndo para proteger as ovelhas. Não tinha lobo. A terceira vez, o lobo veio de verdade. João ficou desesperado. Gritou. Todos ouviram, mas pensaram: João está querendo pregar uma peça de novo. E o lobo devorou João. Muitas vezes somos assim, precipitados no falar, e a gente fala tanto, chega uma hora que ninguém dá moral mais para o que você fala. Chega uma hora que realmente você tem alguma coisa importante para falar, mas ninguém dá nem ideia do que você vai falar, porque você fala demais. Há uma espiritualidade ruidosa demais e profunda de menos. Uma espiritualidade, a gente quer fazer muito barulho, tem muito ruído, muita coisa, sabe, sendo dita, mas não tem profundidade, sabe? Muita exposição, pouca formação interior. Deus está preparando uma igreja que sabe quando calar e quando declarar alguma coisa. Sabe exatamente o momento. Quem aprende a calar no tempo certo, fala com autoridade quando precisa. Quem aprende a calar no tempo certo, fala com autoridade quando precisa. Nós precisamos, irmãos, estabelecer tempos intencionais de oração silenciosa, reduzir um pouco esses ruídos digitais, evitar a exposição excessiva de processos pessoais. Tá o tempo, todo mundo conhece a sua vida, irmão. Todo mundo sabe o dia que você está bem, o dia que você está mal, o dia que você está em crise, o dia que você não está. Eu não estou dizendo que você tem que ser fingido, eu não estou dizendo que você tem que ser mascarado. O que eu tenho que dizer é que você tem que aprender a guardar o que você está vivendo para poder lançar sobre o altar de Deus. Buscar discernimento antes de decisões importantes fortalece a sensibilidade espiritual e prepara para agir com precisão quando Deus liberar a direção. Para concluirmos, o silêncio em Jericó não foi fraqueza, foi alinhamento. Não foi ausência de fé, foi domínio espiritual. Fortalezas não caem apenas com gritos. Caem quando o ego se cala, quando a língua se submete, quando a mente é disciplinada. Talvez o maior ajuste que Deus esteja fazendo nesse tempo, talvez não, com certeza não é externo, é interno.
O limiar exige controle antes da conquista. Controle antes da conquista. Disciplina antes da manifestação. Lembra do povo de Israel? 7 dias. 7º dia, 7 voltas. No último dia, toque da trombeta, vamos gritar. Disciplina. Você está falando na hora certa e está se calando na hora que tem que calar? Você está marchando na hora de marchar? Disciplina. Talvez aqui, ok? O limiar exige controle, disciplina, silêncio antes de falar com a autoridade. O caminho agora é claro: menos reação, mais discernimento. Você que, como é que é o nome da palavra que dá para uma pessoa que é influenciável? Você que é muito influenciável, essa palavra de correção também é para você. Menos reação, menos Maria e João vai com as outras, sabe? Mais discernimento. Aprenda a ter discernimento. Menos ruído, menos empolgação, mais alinhamento. Menos impulso, mais submissão. O muro pode estar à frente, mas a primeira fortaleza a cair é o ego, que insiste em falar. E quando essa fortaleza cai, o restante perde sustentação. Eu vou dizer de novo: o muro pode estar à frente, mas a primeira fortaleza a cair é o ego, que insiste em ganhar tudo, vencer tudo Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você está expressando. Vença na mente. Discirna. Seja pontual. Se não tiver nada para falar, fique calado. Provérbios diz que até o tolo passa por sábio. Quando? Até o tolo. Olha que legal. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E nós vamos participar da ceia. Irmão, que dia maravilhoso para participar da ceia, hein? Que dia lindo para a gente participar de uma ceia. Para a gente renovar uma aliança com Jesus. Não é? Que dia maravilhoso. Palavra para a gente poder realmente ter uma ceia verdadeira. Sabe? Irmão, dia de ceia não dá para ter palavra Nutella, não. Dia de ceia a gente tem que vir pegar o pão, pegar o cálice, sabe? Sangrando. Com Jesus, falando: é Jesus. O caldo é grosso. A feijoada veio caprichada. Você está entendendo isso? Quando você vier ceiar, como já é nossa prática aqui, eu quero que você reflita sobre isso tudo que nós estamos ouvindo. A ceia é a renovação de aliança. A ceia é fazermos algo para dizer ao Senhor que nós estamos dentro dessa aliança. A ceia é uma declaração nossa dizendo: Senhor, nós estamos juntos nisso aí. O Senhor fez sua parte e nós estamos aqui lutando para continuar fazendo a nossa até o dia que o Senhor nos chamar. A ceia é entendimento de que esse convite para essa aliança, sim, irmãos, realmente significa algo real. Não é simplesmente porque, sabe, eu deixei alguém, eu falei, eu fiz alguma coisa. Não, é muito mais do que simplesmente uma análise de coisas pontuais que você fez ou deixou de fazer. Essa autoanálise, ela tem que ser muito mais intensa do que isso. Essa autoanálise, ela parte do princípio de você realmente estar decidido em ser como Jesus. Sabe?
Senhor, eu estou na caminhada. Às vezes a gente dá uma pisada fora da faixa, a gente vai lá no acostamento, dá uma escorregada, mas a gente volta de novo. Eu vou continuar dentro da pista. Eu não vou perder a rota. Apaga a luz, por favor. Eu quero que você ore. Eu não vou demorar. Nosso tempo já acabou. E nós vamos fazer essa ceia agora. Vai orando ao Senhor. Fala com Deus aí. Pede perdão se você está falando demais. Pede perdão pelas palavras que você declarou e está colhendo. Fala, Jesus, eu não vou terceirizar a culpa, não, a culpa é minha. Estou colhendo mesmo. Falei muita coisa que não tinha que ter falado. Disse muita coisa que não tinha que ter dito. Permiti, sabe, que as minhas guerras internas ganhassem empoderamento com palavras impensadas. Pede para Ele ajuda. Ele ajuda. Fala, Senhor, me ajuda a me calar. Se precisar, faz comigo o que o Senhor fez com o pai de João Batista. Esqueci o nome dele. Qual é o nome do pai do João Batista? Zacarias. Faz comigo igual Zacarias, Senhor. Já que eu não consigo fechar minha boca e parar de falar besteira, me deixa mudo. Até eu aprender a crer. Irmão, não estou brincando não, falando sério. Deus foi tão intenso com Zacarias, falou, para você não ficar falando besteira, eu vou te colocar mudo. É tanto ensino que a gente tem sobre silêncio. A você não ficar duvidando do que eu vou fazer, eu vou deixar você calado. Você só vai voltar a falar quando você falar o nome do menino que eu disse que é para pôr. Então tá tendo uma batalha. Vai chamar Zacarias. Olha lá, ele tá gesticulando, ele tá concordando, é o nome do pai. E aí então ele levanta e fala, João! É João! O nome do menino é João. Mas não tem mais, não, é João. João. Falar na hora certa. Senhor, nós apresentamos este suco de uva que deixa o seu uso natural. E agora ele passa a representar o teu sangue. O sangue derramado na cruz. O sangue da aliança. Nós também apresentamos este pão que deixa o seu uso natural. E hoje ele representa o teu corpo, que foi entregue no nosso lugar. O sacrifício que nos trouxe a paz, o Senhor levou no seu corpo. E nós te glorificamos. Quando você estiver preparado aí e apto, tiver entendido, sai do seu lugar, pegue o pão, pegue o cálice e volte para o seu lugar em nome de Jesus. Posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia. Que nos faz brancos como a neve, aceito